pessoal, bom dia, prazer, meu nome é Pedro, sou especialista aqui na RW Tech. Hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo que a gente estava vendo semana passada, né? A gente estava estudando o espelho de ponto, boa parte do conteúdo já foi passada semana passada, né? Toda a parte ali de análise, a gente vai ter uma parte 3 ainda de cálculos, tá? Onde a gente vai simular alguns cenários. Hoje, a ideia do vídeo é analisar alguns cenários pontuais ali, de horas noturnas, né? De férias, coluna mix, relatórios programados, extrato, mandar o arquivinho, né? Para você também mandar para contabilidade, exportação para folha de pagamento. Então, hoje o intuito nosso é discutir esses assuntos mais avançados, tá bom? Gente, para começar então, eu quero falar com vocês sobre a coluna mix, né? Qual que é a ideia da coluna mix? Vocês lembram lá semana passada, quando eu estava mostrando para vocês a parte ali de gerenciamento, né? A parte ali de configurações, espelhos de pontos, onde eu mostrei que era possível você gerenciar o seu espelho de ponto dentro da plataforma, tirando, colocando os itens, renomeando, colocando ali no seu padrão, né? Definindo assinaturas, você podia personalizar todo o seu espelho de ponto. Mas o que eu mostrei para vocês? Somente opções que já existiam na plataforma. E se eu tiver algo que eu queira analisar e que hoje não exista? Pensa assim, a sua empresa ela quer somar as horas trabalhadas mais as horas extras, que hoje é mostrado separado. Então eu trabalho ali 8 horas e 48, que são as minhas horas normais, faço ali 30 minutos a mais e ele separa 8h48 horas trabalhadas e 30 minutos em horas extras. Pedro, eu queria uma coluna que mostrasse os dois juntos. Tem como? De padrão de fábrica, não. Pedro, eu quero uma coluna que some horas trabalhadas diurnas e noturnas, eu quero tudo junto. Tudo isso você vai ter que personalizar. E para isso, então, a gente criou uma função chamada coluna mix, né? Onde basicamente você cria colunas dentro da plataforma. Então, um item que a gente não explorou semana passada, que eu quis deixar para essa semana, é o item aqui criar colunas. Pessoal, esse item criar colunas é um item seu, tá? Basicamente, o que você vai colocar ali, né? Eu posso criar uma coluna chamada de hora trabalhada mais hora extra. A descrição é soma de extra mais trabalhadas, tá? Uma descrição para definir ela. E aí, pessoal, que entra a mágica, né? Onde você vai ali criar a sua coluna dentro da plataforma e você tem uma série de itens que você pode estar utilizando aqui dentro da plataforma. Todas as colunas padrões de fábrica que a gente tem, tá aqui. Adicional noturno, adicional de extra noturno, adicional de banco de horas, né? Deixa eu ir apagando aqui que ele vai inserindo. Atraso antes de compensar. Então, tudo que a gente tem aqui, ó, nessas colunas, e também nessas, mas na verdade aqui são os selecionados, também tem uma opção que eu posso escolher aqui. Então, eu posso, através desses dados, através dessas colunas, gerar alguma informação, algo novo que hoje não tenha dentro do sistema. Pessoal, antes de avançar, tá? Eu estou acompanhando o chat também. Se quiser deixar sua dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou relembrar isso de vez em quando aqui, mas no chat tem uma opção ali para você estar perguntando, tá? Então, se quiser, pode estar perguntando e ali em momentos oportunos eu vou parar para dar uma lida nas suas dúvidas. Então, gente, eu tenho ali extra diurnas, extras noturnas, horas trabalhadas, todas as informações que são geradas, né, horas abonadas, faltas antes de compensar, total de atraso, tudo aqui está disponível para mim. E eu poderia vir aqui nessa coluna que eu dei de exemplo e falar que eu quero pegar ali, né, as horas trabalhadas, que é as horas que eu realmente trabalhei do meu dia, as horas normais. E o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero somar com as minhas horas extras. Então eu posso vir aqui também, né, e selecionar a minha extra diurna paga. O que eu acabei de fazer, pessoal? Eu acabei de criar uma coluna nova dentro da plataforma, no qual eu consigo estar ali gerando agora algo que eu posso estar utilizando que antes não existia dentro da plataforma. Tá? Então, bem legal que eu acabei de criar algo no sistema. Pedro, criei, como é que eu uso agora? Basicamente, eu venho aqui, eu salvo, tá? Ela ainda não está sendo utilizada, eu estou só criando essa coluna. E agora, pessoal, essa coluna existe para mim, tá? E como é que eu utilizo ela? Ela vai estar aqui na sua coluna, né, para escolher. Ela vai estar aqui embaixo no rodapé para você olhar. Então, eu consigo selecionar ela agora dentro do sistema, tá? Então, vamos procurar ela aqui. Aqui, ó. Soma de extras mais trabalhadas.
acabei digitando errado, mas não tem problema aqui para o nosso exemplo. Eu estou colocando uma coluna nova no meu sistema, uma coluna que não existia. E também lá no rodapé vai existir, né, uma horas extras mais trabalhadas. Então, se eu pesquisar aqui também por soma, ele vai mostrar aqui para mim, ó, soma de extras mais trabalhadas. Então, pessoal, lembra que eu falei lá na outra reunião? Eu falei, gente, você pode ali selecionar a coluna e também pode selecionar no rodapé aquele item. Esse item que eu estou mostrando aqui para vocês até então não existia. Eu criei ele dentro da plataforma. Agora ele é um item disponível para que eu possa estar utilizando dentro do sistema. Então, gente, utilizem, tá? Você pode criar ali as suas colunas mix e ali colocar o que você precisar. E não só soma, você tem ali subtração, você tem multiplicação, você tem divisão, você pode colocar itens entre parênteses, né, para definir ali o que vai ser calculado primeiro. Então, o que está entre parênteses é calculado primeiro. Você pode definir porcentagem. Então, eu quero mostrar ali uma porcentagem de 50%. Então, olha que interessante, eu poderia falar que essa coluna aqui, obviamente o nome não vai fazer muito sentido, mas eu poderia falar que essa coluna aqui eu quero mostrar as horas trabalhadas mais 50%. Então eu poderia vir aqui e multiplicar por, colocaria aqui 150, né? Só que eu colocaria a caixa de porcento. Então olha o que eu fiz, pessoal. Eu peguei as minhas horas trabalhadas, eu multipliquei, escolhi um valor de 150, até então eu iria pegar esse valor e ia multiplicar por 150 vezes, mas que não faz sentido no meu cenário aqui. Só que aí, no final, eu joguei uma porcentagem, indicando que, na verdade, esse número é 1%, né? Então, eu vou pegar o valor que, sei lá, deu 10 horas aqui no horas trabalhadas e vou multiplicar por 150%, que no caso daria 15 horas. Por algum motivo, isso faz sentido para vocês? Vocês querem usar algo parecido com isso? Tranquilo, você pode multiplicar, você pode dividir, você pode somar e você pode criar a sua coluna do jeito que você precisar, tá, pessoal? Ela vai aparecer no relatório e é um dado ali que você pode estar utilizando, tá bom? Então, muito interessante isso também, né, que você pode estar ali verificando isso. Pessoal, tem um uso interessante para ela, que hoje, se a gente olhar ali, né, no relatório, a gente viu isso semana passada, tá? Caso você não tenha assistido, pode assistir lá o vídeo, mas eu tenho aqui um total de extras com porcentagem, né? E essa aqui é essa opção aqui, ó, total de extras com percentual. Só que assim, quando eu seleciono ela, ele vai mostrar ali para mim todas as minhas porcentagens de extras com horas. Às vezes, você não quer que mostre ali 50%. Já tivemos casos, né, de mostrar ali, eu quero que apareça o total feito na semana, horas extras semanais. Então, se eu quiser personalizar esse texto da hora extra, eu também posso criar uma coluna para isso, tá? Então, Pedro, para mim aqui, esse 50%, 70%, 100%, funcionário não entende isso. Eu preciso mostrar ali horas extras semanais, horas extras sábado, horas extras domingos e feriados. Eu posso criar uma coluna também. Então, eu poderia chamar ali de, vamos chamar de extra semanal? Então, EXS, extra semanal, tá? É um nome que eu dei aqui, vocês podem personalizar. A descrição é extras feitas de segunda a sexta. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou selecionar somente, no meu caso aqui, o extra diurno, valor 1, que é a quantidade de horas extras que essas pessoas fazem. Pessoal, lembrando que isso é no meu exemplo, tá? Vocês precisam saber qual o extra que você paga de segunda a sexta para estar fazendo algo parecido com isso. E aí eu falo que eu quero personalizar, eu quero mostrar isso. E lá no rodapé vai aparecer exatamente isso. Extras feitos de segunda a sexta. Posso ir lá e adicionar uma segunda coluna, né? Então, EXF, final de semana, vamos colocar assim. No final de semana eu sempre pago 100%. Então, eu coloco aqui extras feitas final de semana. E aí eu seleciono a minha EX3, por exemplo. Então, eu pego o EX3 aqui, valor 1, e legal, ele vai mostrar isso para mim. Então perceba que eu estou pegando essas quantidades de horas e estou separando elas para ter algo mais personalizado para mim. Posso criar algo assim? Perfeito, você tem todas as colunas à sua disposição e você consegue trabalhar todas elas de maneira individual, tá? Legal, pessoal. Então, bem interessante isso. A coluna mix é algo muito poderoso. Se você souber utilizar ele, você pode, usar bastante técnica aí dentro da plataforma para estar gerando colunas exclusivas para vocês, né? Com os seus nomes, com os seus valores,
tudo que você precisa dentro da plataforma. Legal, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto, não. A gente segue avançando, então. Pessoal, a próxima coisa que eu quero falar com vocês é sobre noturno, tá? Quando a gente entra no padrão noturno, vamos tirar um relatório aqui rapidinho? Vamos tirar um relatório do mês de abril do funcionário Pedro. Quando a gente entra aqui no relatório, pode ser que nos seus tenha bastante coisa ali sobre noturnos, né? Horas noturnas, adicional noturno, perdão, adicional de extra noturno, adicional noturno, total noturno. O que significa essas informações, né? Tudo isso tem a ver com o que você parametrizar lá dentro de cadastros, parâmetros. Então, pessoal, recapitulando, cadastros, parâmetros, é onde você define as suas regras, tá? É que eu vou criar um do zero com vocês, eu não vou nem salvar, a ideia é só mostrar. Mas quando eu entro aqui na aba de noturno, onde eu vou definir as minhas regras noturnas, eu posso estar ali, né, mostrando o que eu quero que apareça lá no relatório. Então, basicamente, essas opções que a gente tem aqui refletem muito nesse relatório aqui dentro do sistema. Legal, vamos dar uma analisada, né? Agrupar horas noturnas e adicionais. Pedro, para que serve isso? Então, eu tenho as minhas horas noturnas e o meu adicional noturno. Então, nesse caso, pensem assim, eu trabalhei 60 minutos, eu deveria receber 72 minutos. Eu posso pegar e falar para o sistema juntar tudo, juntar as horas noturnas e as adicionais, tudo numa coluna só, tá? Tem muita gente que gosta de operar assim. Tem gente que gosta de ver isso separado. Então, Pedro, trabalhou 6 horas noturnas, eu quero que na parte ali de horas noturnas apareça 6 horas. O meu adicional noturno, eu quero que apareça no AN, eu quero isso separado, não precisa mostrar junto. Eu somo isso depois, mas eu quero deixar bem claro que o funcionário está ganhando o seu adicional noturno. Então, posso separar isso também, tá? Legal, pessoal. Sempre pagar adicional de extra noturno. Então, caso você tenha ali compensações, né? A compensação diária, por exemplo, e aí eu deixei de trabalhar 1 hora à noite porque eu trabalhei 1 hora de dia, ou eu deixei de trabalhar 1 hora de dia porque eu fui mais 1 hora à noite. Então, nesse caso, a compensação fica ali elas por elas. Mas eu posso falar que, olha, mesmo eu não trabalhando de dia e trabalhando mais à noite, mesmo assim eu quero pagar o meu adicional noturno para o funcionário, porque ele está trabalhando à noite. Apesar de ter sido uma compensação, ainda assim essa pessoa deve ganhar o seu adicional noturno, tá? Então, isso aí depende da sua regra, do seu acordo coletivo. Somar horas noturnas em HT. Gente, tem pessoas que não querem separar. Então eu tenho aqui, ó, horas noturnas e eu tenho aqui, né, as horas trabalhadas diurnas, que é o meu HT. Então perceba que eu tenho ali uma quantidade de horas trabalhadas de dia e uma quantidade de horas trabalhadas à noite, no mesmo dia. E aí, o que eu devo fazer com isso, né? Deixo separado, do jeito que está aqui? Quero somar? Então, olha, para mim, HT é horas trabalhadas, quer sejam diurnas, quer sejam noturnas. Eu posso vir aqui também e somar minha hora noturna em HT. Tá? Então, feito isso, ele vai juntar tudo no HT. Somar extra noturna paga em EX. Pessoal, mesma coisa, só que agora a gente está falando de extra noturna, né? Então, se o meu funcionário fizer a hora extra de noite, o que eu faço com essas horas extras de noite? Eu vou pegar essa quantidade de horas e vou deixar separado, ou eu quero somar tudo em horas extras? Então, eu tenho as minhas extras diurnas e as minhas extras noturnas. No caso, a extra noturna aqui não está nem selecionado. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou até colocar ela aqui, para a gente já ver. Extras noturnas, deixa eu só pegar aqui. Aqui, extras noturnas, EN. Eu já salvo e a gente já vê essa informação junto. Então, retirando o meu relatório aqui, né? Vamos tirar ele mais uma vez. Agora eu tenho o meu EN, né? Então fica mais fácil demonstrar ali para vocês. Então, ó, eu fiz a minha extra noturna e eu quero somar. Eu não quero que fique aparecendo extra noturna separada de EX. Eu quero tudo junto, tudo no EX. Extra é extra para mim. Se for o seu cenário, você também pode estar juntando essas informações de extras noturnas e extras diurnas, tá? Então perceba que você pode personalizar bem essa parte, né? Legal. E sempre somar total noturno. Pessoal, olha só que interessante essa coluna total noturno. Ela precisa ser ativada aqui, tá? E depois de ativada, ela precisa ser selecionada aqui também, tá? Então perceba que eu vim mais cedo aqui e eu coloquei o meu total noturno dentro da plataforma. Você precisa fazer isso também dentro do sistema, senão você não vai ter essa coluna aqui chamada TN, tá? Então habilitem ela dentro da plataforma, ó.
total noturno sem tolerância TN. O que é o total noturno, pessoal? Vocês notaram que eu tenho ali adicional de extra noturna, adicional noturno, eu tenho horas noturnas. E se eu quiser pegar tudo que aconteceu à noite e juntar num lugar? Tem como fazer isso? Tem, utilizando o total noturno. O total noturno, ele pega qualquer coisa que aconteceu à noite e fala, é aqui que isso vai ficar, deixa eu somar tudo aqui, ele vai adicionar, ele vai colocar, né, adicional de extra noturna, adicional noturno, horas trabalhadas noturno, eu quero tudo no local, tudo somado, eu posso estar habilitando o total noturno. O total noturno serve exatamente para isso. Então eu quero um totalizado de tudo que aconteceu de noite. E aí eu tenho também essa função. Tá? Legal, pessoal, tranquilos? Então é isso aí, eu queria falar sobre o noturno, porque ele também é algo aí para quem trabalha à noite muito necessário. Definir o que vai aparecer e de que jeito que vai aparecer dentro do sistema. A gente tem também aqui dentro do parâmetro o tal do horista, né? O que é um horista, pessoal? O horista é uma pessoa, pensa num freelance, uma pessoa intermitente. Essa pessoa ela não tem compromisso de horário com você, portanto, ela não tem falta, ela não tem extra, ela não tem atraso, ela não tem banco, ela não tem nada. Qual que é a ideia quando eu venho aqui e ativo o horista? Só lembrando, tá, que o horista ele precisa ser ativado numa regra à parte. Como eu disse para vocês, eu não tenho atrasos, faltas, bancos. Se eu venho aqui e habilito, basicamente todas as regras aqui para trás eu estou matando elas, tá? Por isso eu preciso criar uma regra exclusiva. Então, se você tiver um funcionário intermitente no qual você queira ali somente capturar as horas dele, você precisa ativar a função horista e definir um momento do dia que o dia se encerra. Então, pensa assim, o dia se encerra às 23h59, portanto, abre à meia-noite. E eu fico esperando o ponto do funcionário ali. Hoje ele trabalhou 2 horas, amanhã ele trabalhou 5 horas. Todo dia às 23h59 ele fecha a conta ali, vê o que aconteceu, tá? E conta as horas do dia para mim, tá? Eu só mudaria esse valor caso você trabalhe aí de noite, você passe da meia-noite. Então, Pedro, eu tenho um estabelecimento aí que ele começa às 6 da tarde e vai até às 6 da manhã. Então, nesse caso, eu sugeriria um fechamento diferente, né? Encerra no outro dia lá, para você conseguir ter o dia fechado certinho. Pessoal, eu estou só dando uma passada aqui, já tem um direto ao ponto que fala sobre fechamento. Se você é usuarista e tem dificuldade de fechamento, tem um vídeo no canal, pode procurar, que eu explico isso com calma, eu dou exemplo, mostra aparecendo no relatório, mas vai ter que assistir o outro vídeo lá, tá bom? Hoje o nosso foco é só explicar da função horista. Então, pessoal, eu criei um horista, e a ideia aqui é só contar horas dessa pessoa. Nesse caso, como ficaria o relatório dessa pessoa? Tá vendo que tem um monte de coluna? Essas colunas ainda vão existir, mas como eu disse, um horista ele não tem compromisso de horário com você. Então, nenhum dia dele vai ter uma carga horária, né? O horista você nem associa o horário para ele. Ele não vai ter extra, ele não vai ter banco, nada disso, vai estar tudo vazio. A ideia aqui é só olhar o tal do HT, horas trabalhadas. Quantas horas essa pessoa trabalhou para mim? E é isso, tá? Lá no rodapé, obviamente, no final, eu tenho o total das minhas horas trabalhadas no mês, e aí simplesmente eu pago, né? Então, esse mês eu trabalhei 26 horas e 30 segundos. Então, beleza, paga as 26 horas e 30 segundos e vamos pro próximo mês. Mês que vem trabalhei 100, depois no outro 200, no outro eu nem trabalhei. Eu só pago a quantidade de horas da pessoa que eu quero ali dentro da plataforma. Só isso, pessoal, tá? Então, a ideia é justamente isso. Só capturar as horas e é assim que vai aparecer no relatório. Outra coisa muito importante, férias. Pessoal, férias é um item interessante, né? Porque quando eu coloco alguém de férias, então vamos puxar agora do dia 1 ao dia 14, só que do mês passado. Notem que eu me coloquei de férias nessa época aí, né? Notem que ele vai trazer ali para mim o espelho de ponto, agora do funcionário Pedro que está de férias. Gente, estão percebendo algo estranho? Estão notando que eu estou de férias, mas eu bati ponto? Obviamente, aqui é um cenário de exemplo, né? Mas vamos supor que um funcionário sem querer voltou num dia, ele ainda estava de férias. Ele vai bater ponto, só que o sistema não registra nada disso, porque ele entende que é férias. Então, mesmo batendo ponto ali nas férias, nada é registrado dentro da plataforma. Esse funcionário está de férias. Então,
Se nada é registrado, nada é calculado, tá? Então, basicamente, o seu rodapé vai estar zerado ali dentro da plataforma, tá? A única coisa minha que tem um valor ali é um banco de horas, mas isso já veio vindo dos meses anteriores, né? Eu já comecei o mês assim, porque eu já estava devendo hora. Entenderam, pessoal? Então, bem legal isso também. Se você colocar alguém de férias e um ponto aparecer aí, um funcionário bateu o ponto pelo outro funcionário voltou mais cedo das férias, né? Isso não é registrado. O ponto vai existir, obviamente, mas isso não é calculado como um tempo trabalhado, porque, obviamente, a pessoa está de férias, tá? Então, legal também que a plataforma já está preparada para essa situação de férias. É interessante mostrar isso para vocês, tá? Legal, pessoal. E também tem por último aqui a coisa mais importante que eu queria falar com vocês, que é o tal do relatório programado e exportação para folha de pagamento. Pessoal, o que é uma exportação para folha de pagamento? Gente, esse relatório, qual que é a ideia dele? Todo mês você vai vir aqui, né? Você vai tirar o seu relatório mensal, vai mandar para a sua contabilidade, eles vão pegar essa informação e vamos tirar o Pedro aqui de novo para a gente dar uma olhadinha. E vão olhar e vai falar assim, o funcionário, vamos tirar até 2 aqui, que o exemplo fica até melhor. Só esperar carregar o relatório, maravilha. Agora eu tive de 2 funcionários, o do Pedro e da Valquíria. Então, ó, o funcionário Pedro, o que ele teve esse mês? Quanto que ele teve de atraso, falta, bancos, extras? Ele vai calcular tudo isso para mim. Lá no rodapé eu vou ter o meu totalizado. E o que a contabilidade vai fazer? Vai olhar aqui, olha, o Pedro, ele teve X horas de atraso, X horas de carga horária, X horas de falta. Todas essas informações a pessoa vai digitar na mão. Ela vai transcrever, né? Ela vai passar para o software dela, o software de fechamento. Tá? Lembrando que o nosso software é um software de gestão de pontos, e aí a contabilidade pega essa gestão e manda para o software de fechamento, para fechar o mês, gerar o levite e posteriormente pagamentos. Próxima funcionária, mesma coisa, que no caso ela só está tomando falta, né, porque ela não está batendo ponto. Mas o interessante é que lá no rodapé eu tenho tudo de novo. No caso dela, que ela não tem banco, então não apareceu banco, mas eu vejo ali, total de atraso dela esse mês, 0, extra, faltas, legal, e eu digito todas essas informações. Estão notando um problema? Se eu tiver 20, se eu tiver 30, se eu tiver 40 funcionários dentro da plataforma, a contabilidade vai ter que digitar tudo isso na mão? Não. Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu só vou mostrar porque a gente está aqui na live, não precisa se preocupar quanto a isso. A nossa plataforma ela é capaz de gerar um arquivo que a contabilidade pega esse arquivinho, é um arquivo TXT. Se você abrir ele, ele vai estar todo bagunçado, é um monte de informação ali. Mas o software da contabilidade entende esse arquivo, né? Entende e preenche essas informações que antes eram digitadas manualmente, agora automaticamente. Então, olha que interessante, aqui dentro de cadastros, a gente tem uma parte chamada exportação para folha de pagamento. Então, a sua contabilidade, ela tem um software de fechamento de ponto. E a gente pode mapear esse software aqui dentro da plataforma para que o sistema seja capaz de gerar esse arquivo que o software da contabilidade entende. Por exemplo, aqui no nosso está o software da Domínio. É o mais comum, né? Mas você pode estar conferindo com a sua contabilidade quais eles utilizam, tá? No sistema de vocês, isso aqui vai estar vazio. Não vai ter nenhuma folha de pagamento configurada. Então, vocês precisam, na verdade, vocês enviam essa informação para ser configurada, né? Manda para sua revenda e eles vão estar configurando para você. A gente já tem ali alguns softwares, né? Pré-configurados, como da Alterdata, como da Domínio, código de 4 dígitos, da Domínio, código de 9 dígitos, tá? Da Fortis, da Questor e também da Senior. Então, já tem algumas coisas pré-configuradas aqui, tá? Então, se for um desses, vocês já podem estar utilizando. Se não for nenhum deles, vocês vão deixar no Selecione um Layout, né? Na verdade, isso eu estou mostrando, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Mas a ideia aqui, pessoal, é que eu consiga mapear, que eu consiga falar que nesse seu arquivo eu quero ver quanto que o meu funcionário atrasou. E o código que eu preciso gerar para o software de fechamento entender é de tamanho 15, na posição 37 e código 52. Gente, fiquem tranquilos, tá? Isso aqui a sua contabilidade sabe. Eu só queria mostrar para vocês, né, que a gente precisa gerar isso justamente para salvar essa informação depois
e aí ele vai gerar esse arquivo para a gente, chamado exportação de folha de pagamento, que a partir de agora você já pode estar utilizando aqui dentro de relatórios e espelho de ponto. Quando a gente tiver configurado isso para vocês, dentro de relatório espelho de ponto, é onde você tira o seu espelho de ponto, o que você vai fazer a partir de agora, pessoal? Você vai poder usar aqui dentro o opções avançadas. Pessoal, é dentro de opções avançadas que agora você vai ter aqui uma opção chamada exportar para folha de pagamento. Então, primeira coisa, já vem aqui no opções avançadas e já fala que você quer selecionar lá o domínio Interplaque, tá? Que é a nossa folha que foi configurada para a nossa empresa Interplaque. E aí eu gero ali em cima dos funcionários que eu quero trabalhar, tá? Seleciono o período, seleciono os funcionários, seleciono a exportação para folha de pagamento e clico em baixar. Pessoal, quando eu clicar em baixar, ele não só vai trazer um PDF para mim com o espelho de ponto, que a gente acabou de ver junto, ele vai baixar também um arquivo TXT. Então, na verdade, agora você vai passar a receber 2 arquivos. Manda os 2 para a contabilidade, tá? Para quê? Porque a contabilidade pode olhar o espelho de ponto via PDF para ver ali manualmente. Viu que está tudo certo? Já pega o arquivinho TXT, já joga no software deles. O que é preciso para configurar essa exportação de folha de pagamento? Pessoal, é necessário 3 itens. A gente precisa do código do empregador, do código de eventos e também do layout. Tá? Todo software ele tem um layout que ele opera e a gente precisa desse layout dentro da plataforma. Certo? Feito isso, pessoal, a gente vai configurar e a partir desse momento essa exportação vai estar disponível para vocês. Tá? Utilizem, é bem legal, isso aí facilita, ainda mais se você aí for um cliente com muitos funcionários, né? Isso aí vai ajudar a sua contabilidade a estar fechando o seu espelho de ponto, fechando o seu ponto muito mais rápido. Tá? Então, excelente função para vocês estarem trabalhando aí dentro da plataforma. Dá para facilitar mais ainda. Eu queria falar com vocês agora da parte de relatórios programados. Gente, dentro de relatórios, existe uma última opção chamada relatórios programados. Para que serve isso? Basicamente, para automatizar o envio de relatórios para a sua contabilidade. Então, lembra o que eu falei para vocês? Você vai entrar todo mês aqui em relatório, espelho de ponto, gerar o espelho de ponto, junto ali, né, com a exportação de folha de pagamento, e você vai enviar para a contabilidade. Gente, a plataforma ela é capaz de fazer isso sozinho. Tá? É só você configurar um relatório programado. O relatório programado ele tem uma data que ele vai ser disparado todo mês, toda semana, você define. Cuidado, tá? Essa função ela é excelente, mas pensem comigo. Você precisa manter o seu sistema sempre bem gerenciado. Porque, vamos supor que a gente gerou um relatório para ser enviado todo dia 1º. E você não gerenciou. O sistema vai disparar porque ele entende que, olha, se o gestor, a gestora não arrumou, é porque está tudo certo, então eu tenho que enviar assim mesmo. E pensa num funcionário aí que esqueceu de bater os 2 pontos de tarde e veio trabalhar, né? Ele trabalhou, esqueceu de bater ponto, o sistema enxerga que houve ali uma falta de meio período e vai descontar do funcionário. Seu papel como gestor é ir lá, arrumar isso, né? Para que essa pessoa receba o valor certo ali dentro do sistema. Tá? Gente, para gerar um relatório, então, é só ir no canto superior direito e clicar no botão adicionar relatório programado. Essa função é bem simples. Você basicamente vai definir primeiro ali, né, o e-mail que você quer enviar. Então, por exemplo, contabilidade@exemplo.com.br. Pedro, quero enviar para mais pessoas. Tem como? Tem. Você pode vir aqui também enviar para diretoria@exemplo. Então, quero enviar também para o RH@exemplo. Eu posso ir clicando no mais ali, né, e aí colocando para quem eu quero enviar esse e-mail. Feito isso, eu venho aqui para baixo e defino de quanto em quanto tempo eu vou gerar esse relatório. É um relatório único? Só vou enviar uma vez e acabou? É um relatório semanal e eu defino os dias da semana que eu quero que ele envie? É um relatório mensal e eu defino basicamente o dia que eu quero enviar? Todo dia 1º eu quero enviar esse relatório. Que horas? Às 8 horas da manhã. E aí, pessoal, apesar de eu ter uma série de relatórios aqui que eu posso estar automatizando o envio, hoje o nosso foco é o espelho de ponto, tá? Que é o relatório que a gente estava vendo. Então, defini que dia 1º às 8 horas da manhã eu quero gerar um relatório de espelho de ponto. E ele pergunta, quando que começa esse relatório? Então, você vê ali seu dia de abertura, seu dia de fechamento. No meu caso, como é o dia 31, o que eu estou falando para o sistema aqui? Sistema, pega ali tudo do mês passado, do dia 1 ao dia 31, e envia para a contabilidade no dia 1º, obviamente, do próximo mês, tá? Então, por exemplo,
do dia 1 ao dia 31, as informações de março foram enviadas ali, né? Obviamente, no dia 1º de abril. Certo, pessoal? Seleciono as pessoas que eu quero enviar, lembrando que eu tenho mais filtros ali, que eu posso, às vezes você tem aí mais de uma empresa e quer gerar 2 relatórios programados, um relatório para a empresa A, outro relatório para a empresa B e deixar isso de maneira automática. Pode fazer isso. Quer adicionar todo mundo, já pode vir aqui e clicar no botão adicionar todo mundo, tá? Você também tem algumas opções avançadas ali, que você pode estar colocando também dentro do sistema, e olha só, uma delas é o tal do exportar para a folha de pagamento, que eu posso estar definindo ali também, né? E aí, percebo que eu peguei as informações dos funcionários, selecionei ali a minha exportação para a folha de pagamento e cliquei em salvar. Gente, o que eu acabei de fazer? Eu falei, sistema, todo dia 1º, 8 horas da manhã, gera um espelho de pontos do mês anterior de todos os meus funcionários, junto com a exportação de folha de pagamento, e pode enviar para o meu e-mail, @exemplo, para contabilidade, @exemplo, para diretoria, @exemplo, e para RH, @exemplo. Automatizei esse processo dentro da plataforma e agora tudo ficou mais simples, né? Eu consigo agora estar ali automatizando esse processo dentro da plataforma também. Legal, pessoal? Então, bem legal, né? Que você pode estar usando essas informações aqui dentro da plataforma. Perceberam como o espelho de ponto ele é poderoso? Como você pode usar a plataforma para estar trabalhando as informações que você quer, do jeito que você quer, como você quer. Então, assistam, caso vocês não tenham assistido, assistam o primeiro vídeo que a gente fez semana passada, onde eu detalho, né, com muito mais exatidão algumas coisas que estão aqui do sistema, né, ajuste de banco, como selecionar a coluna A, B, C, o que eu quero que apareça no meu espelho de ponto, renomear espelho de ponto, né, os títulos que vão aparecer, o que vai aparecer no rodapé. Então, o primeiro vídeo, ele é excelente para quem está começando. Esse vídeo de hoje, o nosso foco era trabalhar os pormenores ali, os detalhes, algo mais ali, né, que não é tão do cotidiano, mas que é importante também, vocês precisam estar trabalhando, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. O próximo vídeo nosso vai ser sobre cálculos, né, do espelho de pontos. E aí a gente vai ver ali alguns cenários. Então, eu trabalhei à noite, o que é esse adicional noturno que apareceu aqui? Eu trabalhei de dia, né? O que é esse horas extras, horas trabalhadas, total noturno? A gente vai estar trabalhando tudo isso junto, que é a nossa terceira parte ali de análise do espelho de pontos, né? Que é a parte de cálculos dentro do sistema. Se não ficou nenhuma dúvida, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Agradeço a presença de vocês. Bom uso da plataforma e caso precisem, chame a gente aí. A gente está disponível.